Olá, bom dia. A votação da reforma trabalhista está marcada para as 11 horas desta terça-feira. Na semana passada, houve 2 sessões em plenário para a discussão da matéria. Nessa última fase, foram apresentadas 178 emendas por 11 senadores. O senador Romero Jucá, que é o relator do projeto em plenário, já pediu a rejeição de todas elas. O prazo para emendas acabou com o fim da sessão de discussão na quinta-feira. 178 emendas entregues, o parecer é contrário. Eu dou aqui parecer como relator da CCJ e também a DOC pelo senador Ricardo Ferraz, que é o relator de mérito dessa matéria. A líder de emendas é a senadora Vanessa Graziotin, que apresentou 44 alterações. Nenhuma alma dessa casa concorda com o projeto, mas vai votar. Mas nem todas as emendas foram apresentadas por senadores da oposição. A base do governo assina 85 sugestões para alterar o texto. O que poderia ter sido uma excelente oportunidade para atualizar a legislação trabalhista, para incorporar os avanços das jurisprudenciais e para combater a informalidade, tornou-se, por causa da pressa, por causa da afobação, por causa da inflexibilidade, uma bomba de efeito retardado. O maior argumento dos senadores que apoiam a reforma é a modernização da CLT. Estou certo, absolutamente certo e convencido, que o aperfeiçoamento das leis trabalhistas, que são dos anos 40, são uma necessidade inadiável para que nós possamos enfrentar as deformações de um mercado de trabalho que há décadas convive com problemas estruturais. O Palácio do Planalto já se comprometeu a alterar 8 pontos do texto, por meio de veto ou medida provisória. O trabalho intermitente, o trabalho autônomo, a jornada de 12 horas por 36, o trabalho de grávidas e lactantes em locais insalubres, a jornada em locais insalubres, a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, a contribuição sindical e a indenização por acidente de trabalho. Há um compromisso assinado pelo presidente da República. Queira ou não, o presidente Michel Temer está à frente do governo. E um compromisso que ele assume tem toda a legitimidade. A sinalização não foi suficiente para convencer a oposição a votar a favor da reforma. Está impedindo os senadores, está proibindo os senadores de fazerem um destaque. Não pode. Isso é irracional. Isso é o abuso do poder do Executivo, que acha que manda aqui nos senadores. Mesmo com um parecer contrário, todas as emendas ainda precisam ser votadas. É possível até fazer uma votação em globo e pedir a rejeição de todas elas, mas pode haver também o pedido de destaque, quando uma parte do texto é isolada e analisada separadamente. O regimento prevê destaques de bancada e individuais. Na terça-feira, nós só teremos encaminhamento de líderes ou de blocos, conforme o combinado. Os partidos políticos, as lideranças políticas que tiverem número efetivo e por direito regimental, eu darei o direito regimental para que apresente os seus destaques. A Câmara dos Deputados ainda vai definir se deve ser aberto um processo de investigação contra Michel Temer. O primeiro vice-presidente do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, defende que o PSDB apoia a decisão dos deputados sobre o futuro do presidente da República. O tucano também disse que este é o princípio do fim do governo Temer. Nós podemos estar diante do início do fim, com a posição do deputado relator, que é do PMDB, porque o presidente Michel Temer, ele não tem nenhum apoio popular, não tem apoio dos setores organizados da sociedade, se sustenta basicamente com apoio parlamentar. Se no seu próprio partido esse apoio estremece, é claro que poderemos ter um colapso no governo com um efeito dominó que poderá levar a um desfecho do acolhimento da proposta da abertura da
A sabatina de Raquel Dodge, indicada para o cargo de Procuradora-Geral da República, está marcada para quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia. Bom dia, André Ricardo, e bom dia para os nossos telespectadores. Apesar de algumas críticas da oposição de que o governo estaria acelerando a votação da indicação de Raquel Dodge para a Procuradoria-Geral da República sem necessidade, já que o mandato de Rodrigo Janot vai até setembro, a intenção do governo de fazer a sabatina antes do recesso parlamentar prevaleceu. Na última quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, leu o seu relatório e foi dado automaticamente um prazo de uma semana para que os senadores pudessem preparar os seus questionamentos para a indicada. Em resposta às críticas de que Raquel Dodge não foi a primeira colocada na eleição interna do Ministério Público Federal, Roberto Rocha destacou que ela ficou apenas 34 votos atrás do primeiro colocado, Nicolau Dino, em uma votação em que mais de 1.000 procuradores opinaram. Ele destacou ainda que qualquer um dos nomes seria uma boa escolha para a Procuradoria-Geral da República e que a indicação do segundo colocado está dentro das regras e é uma prerrogativa do presidente da República. A expectativa é de uma sabatina longa. Só para se ter uma ideia, a última sabatina para a Procuradoria-Geral da República, na recondução de Rodrigo Janot em 2015, teve uma duração de 10 horas e meia. Os principais questionamentos na época foram quanto a excessos do Ministério Público e a atuação midiática de alguns procuradores. E hoje o cenário não é muito diferente, tanto que aqui no Senado, durante a votação do projeto que aumenta as penas por o abuso de autoridade, as maiores reclamações foram quanto a abusos nas investigações. Entre outros pontos, a proposta que mexe nas regras do abuso de autoridade, ela pune quem iniciar ou prorrogar ações penais sem fundamentar as causas e quem vazar escutas que exponham a intimidade dos investigados, além de fotos e vídeos dos presos e acusados. A votação da indicação de Raquel Dodge na Comissão de Constituição e Justiça deve acontecer ainda na quarta-feira, depois da sabatina. E assim que a Comissão de Constituição e Justiça concluir essa votação, ela já pode ir para o plenário, onde Raquel Dodge precisa do apoio de 41 senadores. Fragoso, as comissões podem analisar ainda um projeto que prevê o barateamento das tarifas dos serviços essenciais nas cidades mais pobres, é isso mesmo? Exatamente. Está na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo uma proposta que ela cria uma isenção de impostos para alguns serviços em cidades que têm um índice de desenvolvimento humano, o IDH, abaixo de 80% da média nacional. A ideia é tirar da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS os serviços de energia elétrica, de esgoto, de água e ainda de telefonia nesses municípios. Hoje, a cobrança de PIS/PASEP e de COFINS sobre esses serviços é de 9,25%. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ele defende que a isenção dessas contribuições tende a reduzir a tarifa para o consumidor final e ainda atrair investimentos, o que deve também aumentar a oferta desses serviços nessas cidades que mais precisam. Obrigado, Roberto. Um bom dia para você e para os colegas da Rádio Senado. Um bom dia e uma boa semana de trabalho para vocês na TV. Obrigado. A aposentadoria especial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem é o tema da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que começa daqui a pouco, às 9 horas. E às 10 horas está previsto a divulgação pela Instituição Fiscal Independente do Senado do relatório de acompanhamento fiscal de julho de 2017. À tarde, às 2h30, a CPI da Previdência se reúne para debater a crise no setor com representantes de entidades sindicais e de outras instituições. A Comissão de Assuntos Econômicos hoje está em Cuiabá para discutir mudanças na Lei Candir, que isenta produtos destinados à exportação da cobrança de ICMS. O debate é na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, onde está a repórter Mariana Capello. Bom dia, Mariana. Ok, nós tivemos um problema aí com o áudio da repórter Mariana Capello, que está lá em Cuiabá para essa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos.
O especial Cidadania do Jornal do Senado vai mostrar os desafios para a implementação das cotas para negros e pardos em concursos públicos. 20% das vagas em concursos públicos federais devem ser reservadas para negros, segundo uma lei que existe desde 2014. No especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Marília Coelho mostra que até hoje a Justiça precisa decidir caso a caso devido a conflitos de entendimento. A lei determina que basta o candidato se declarar pardo ou negro e que deve ser eliminado do concurso se fizer declaração falsa. Por isso, os organizadores de concurso precisaram criar comissões de verificação das autodeclarações. Aí começam as divergências. Cor de pele é suficiente para definir se o candidato tem direito à cota? Tem que se levar em consideração o fenótipo? Numa nação miscigenada como o Brasil, quais os critérios para se definir o grau de negritude de alguém? A repórter ouviu autoridades ligadas à questão racial, advogados, diplomatas e uma candidata que precisou entrar com ação na Justiça porque não foi considerada negra pela comissão avaliadora. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras pelo Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. Esses foram os destaques desta edição. Na nossa página na internet, você pode rever essas e encontrar outras reportagens. Até a próxima!